Nesse vídeo eu vou estar cobrindo as opções que a gente tem de configuração do brush, as que vocês vão encontrar nesses drop-down menus que tem aqui, né? Ou seja, vocês vão encontrar as opções aqui. Mas eu vou usar esse painel de cá por causa da possibilidade de deixar a opção ativa, né? Ou seja, o que eu estou falando sobre configuração aqui pode ser ajustado aqui também, né? A gente já viu algumas dessas opções no vídeo anterior, né? Como o raio, né? As unidades que o raio respeitam, né? Então me interessa mais as configurações que estão aqui abaixo, ou seja, as que vão aparecer nesses menus aqui de baixo, né? Mas, para todo efeito, só para a gente relembrar, né? As primeiras opções aqui que a gente vai ter quando você seleciona algum brush, né? A primeira é se você vai criar um preset próprio para ele, né? Ou seja, você tem como criar vários presets, né? E como definir um nome novo, um preset. Eu vou fazer isso aqui agora e vou chamar de Udan. Eu vou manter esse ícone aqui, mas aí esse preset é meu, ou seja, se eu mudar eu não perdi as configurações originais. Aqui eu tenho o raio do brush, ou o tamanho do brush. Esse tamanho do brush pode ser ajustado com a tecla F, se você pressionar ela aqui no espaço. Aqui tem a opção do tamanho ser sensível à pressão, ou seja, se eu vier mais forte, o brush fica maior ou menor. Aqui tem a opção de compartilhar o tamanho do raio com todos os brushes. E aqui a opção do tamanho do brush acompanhar a cena ou a tela, né? Por padrão é a tela e aqui é a cena. Aqui a força, é bom lembrar que no caso do Blender ele está movendo os vértices. Deixa eu ligar aqui as minhas anotações. Então, existe uma força total, ou seja, um deslocamento relativo ao tamanho do brush, ou seja, se o brush é um círculo eu posso deslocar, aliás é um raio, né? Deixa eu fazer bonitinho. Seu brush ele tem um raio de tamanho, né? E esse raio determina a altura que eu estou subindo, né? Ou seja, a altura que eu estou elevando os vértices, mas eu posso controlar essa força e falar que apesar de eu ter um brush de um certo tamanho, eu estou atingindo só uma altura desse relevo, ou seja, meu brush ele não vai na altura total. Isso você pode controlar pela força e também tem a opção de pressão de compartilhamento. A direção que o brush está atuando nos vértices é positiva ou se ela é negativa. Aqui o raio das normais seria uma vez que eu estou fazendo um input com o meu cursor, né? Eu posso distribuir a, a minha amostragem. Então, deixa eu desenhar isso aqui no modelo. Ou seja, meu cursor é essa bolinha central. Eu vou até desenhá-la de outra cor para ficar mais visível ainda. Eu vou colocar ela amarelinha. Laranjinha assim. Acho vermelho, vermelho, tá bom, tá bom. Laranja, tá bom. Então esse aqui é onde entrou meu cursor, né? O meu brush é desse tamanho. Então, esse raio de normal aqui, ele fala de onde eu cliquei até o limite do brush, quantas normais eu estou considerando, ou seja, quantos normais do modelo, né, quantas dessas normais que o modelo está emitindo, né, para desenhar a superfície, eu estou considerando fazer a conta de atuação, né? Ou seja, quanto maior o raio, né, mais normais ele vai considerar fazer a média de deslocamento desses vértices, né? Então esse é um valor bem sutil, né? A gente não precisa ficar
lidando demais com ele, mas se você quiser atuar especificamente numa normal, você vai provavelmente reduzir é, se você quer que o valor de uma normal específica seja responsável pela deformação, por exemplo. Você vai reduzir para tentar pegar especificamente aquela normal. E se você quer levar em conta todas as normais dentro da área do brush, né, você vai pegar o diâmetro inteiro. Né? Então, um seria pegar o raio inteiro, né? E dois seria pegar o diâmetro. Né? 0,5 ele pega o que está mais próximo do cursor, né? Não vai pegar as extremidades. Aqui, além do controle de força, a gente também tem o controle de dureza. O controle de dureza vai falar, né, o hardness, vai falar o quanto a curva, né, essa curva que eu tenho no meu brush, quando eu estou fazendo a escultura, né, que é essa curvinha que a gente pode ver no limite aqui, ó, né, ou seja, essa curvinha aqui, o quão próximo do fim do brush que ela acontece. Ou seja, aqui ela está com uma dureza de 0, então do meio do brush para a extremidade ela já está atuando. Se eu falar que a dureza é maior, então a tendência vai ser que ele empurre esse cálculo para a extremidade do brush. Então eu vou aumentar esse valor aqui e vou fazer um traço. E se observar aqui, ó, o meu brush é duro porque o cálculo ele é feito mais próximo dos limites do meu brush. Ou seja, ele está considerando o círculo do brush e está fazendo as alterações próximas dessa extremidade. Ou seja, em vez de fazer do meio para o centro, ele está fazendo praticamente só na extremidade. Eu vou desfazer aqui várias coisas. Quero desfazer esses traços aqui. Isso vai acontecer na aula, tá? Eu vou ficar dando Ctrl Z nas coisas. O Alt Smooth, tem que lembrar que eu estou entrando com o meu brush, e o brush ele não é contínuo. Isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. O meu brush não é uma linha contínua. Quando eu faço esse gesto, o computador ele vai gravando instantes de onde eu passei. Então é como se ele estivesse carimbando para cada movimento meu essa variação. Então eu desloco o brush, ele vai lá e carimba uma variável. Eu desloco o brush, ele carimba uma variável. E ele vai fazer isso na altura da minha escultura. Então, quando eu estou fazendo aquele relevo, eu estou fazendo, subir um pouquinho, né? Ou seja, ele está desenhando várias vezes essa força. O Alt Smooth é uma forma de eu pegar todas essas variáveis de altura que eu criei e fazer uma média entre elas. Ou seja, ele vai falar assim, tá, aqui você estava muito baixo, você estava com a pressão muito leve, aqui você estava com a pressão muito alta, aqui você estava com a pressão muito baixa. Então a média do seu relevo é diferente do gesto que você fez. Ou seja, a sua média, né, vai ser um negócio mais suave. Aqui se eu fizer um traço normal, sem essa opção marcada, com o meu brush, né? E eu quero... E eu fizer uma mostra com o Alt Smooth, vocês vão ver que ficou mais suave o traço. Ou seja, ele está mais suave, ele está com a sombra mais suave. Então, vamos considerar as sombras para poder visualizar isso melhor, né? E a gente vai ver isso também no processo de altura dele, tá? Então, ele está variando o relevo com essa amostragem aqui de 0,8 para poder considerar, né, uma suavização extra no relevo do seu traço. Tá? Geralmente quem usa tablet ou Wacom não sente tanta necessidade de ligar um Alt Smooth, mas no mouse faz bastante diferença assim, os smooths. Tá? Tanto o smooth que controla o relevo, quanto o smooth que a gente tem mais para frente, que vai controlar a direção do traço. Os dois smooths que a gente tem aqui, eles ajudam demais para quem está usando o mouse para esculpir. Não é tão confortável esculpir com o mouse, mas é possível. Né? Aqui eu vou desfazer
de novo, alguns passos. Então, esse é o nosso bloco básico de configuração aqui do Brush Settings. Eu tenho um bloco Advanced, vocês vão encontrar esse bloco Advanced, assim como essas coisas que eu acabei de falar aqui, ó, né? Então, as opções que eu citei de raio, dureza e Auto Smooth estão dentro de Brush. E aqui, ó, a gente tem as máscaras automáticas, que, na verdade, para eu fazer a máscara automática, eu vou fazer uma alteração nesse modelo aqui, tá? Aliás, deixa eu começar um arquivo novo. Não, acho que dá pra fazer com esse. Ele tá bem denso, mas eu acho que dá pra fazer. Eu vou apagar metade desse modelo, tá? E vou duplicar ele também. Isso é só para mostrar como que as máscaras calculam, tá? Então isso é para mostrar como que as máscaras calculam. Aqui eu tenho a máscara de topologia. O que a máscara de topologia vai fazer é, se eu estou com ele desligado e eu faço um traço, eu estou percorrendo o modelo inteiro. Não importa. Mas se eu ligar a máscara de topologia, ele vai considerar quem está conectado, quais são os vértices que estão conectados com o meu traço inicial. Então, quando eu chegar aqui, ó, eu não consigo passar para outra parte do modelo. Ou seja, só os vértices que estão conectados com o meu traço inicial é que estão sendo considerados. Mesma coisa se eu clicar aqui. Ó. Se eu clicar aqui, ou seja, na hora que eu chegar na parte de baixo aqui, eu não vou conseguir passar para essa parte do modelo, porque eu estou usando uma máscara de topologia. Ou seja, ele vai considerar quais vértices estão conectados com o vértice aonde eu cliquei. Tá? Então, essa é a máscara de topologia. O FaceSet Automasking, ele vai considerar uma ferramenta que a gente tem aqui, que é o FaceSet. Ou seja, isso aqui é uma máscara que, toda vez que eu pintar com ela, ele vai criar uma máscara diferente para mim, na verdade, um set de faces. E esse set de faces ele pode ser uma máscara automática. O que significa que se eu estiver esculpindo em um set de máscaras, né, ele pode... Aqui eu estou com ele desligado, tá? Eu estou com o FaceSet desligado. Então vamos fazer isso aqui. E aqui eu vou ligar o FaceSet. Você vai ver que ele termina no FaceSet, ou seja, ele não deixa que eu passe do FaceSet. Então o FaceSet ele depende dessa ferramenta que a gente tem aqui, que é uma ferramenta de criar separações no modelo, né? Ou seja, ele vai criar máscaras no modelo, ou famílias, grupos, né? É uma forma de organizar nosso processo de escultura. Tá? O Mesh Boundary, que seria o limite do mesh, seria o que eu tenho. Eu vou desligar aqui rapidinho o Matchcap. Aqui, ó, o que ele chama de boundary, sei lá como é que pronuncia essa palavra também, é esse limite aqui, ó. Ou seja, quando ele chegar nesse limite aqui, ó, ele vai parar de afetar a deformação. Ou seja, ele não vai perder essa forma circular se eu tiver com esse limite de mesh como máscara. Né? Ou seja, se eu esculpir... Deixa eu voltar para o brush de escultura. Se eu esculpir aqui, né, ele está deformando a beirada do meu modelo, né? Ou seja, ele está destruindo essa parte circular do meu modelo, né? E se eu ligar esse limite de face e ver a esculpina aqui, ó, ele não vai destruir a forma curva do meu modelo, ou seja, ele não está atingindo os vértices que estão no limite. Isso é muito útil para roupa. Se você vai estar fazendo uma roupinha, você já tem as aberturas da roupa certinhas, né? Na abertura da gola, da manga, né? De uma saia. E você não quer destruir, mas você quer esculpir né, as dobrinhas da roupa sem afetar o limite dela. É muito bom ter essa máscara. Eu tenho a mesma coisa para o FaceSet, então o limite do FaceSet pode ser também considerado.
tá? E aqui, ó, no caso desse limite aqui, ó, se eu passar ele aqui, ó, vocês vão ver que ele é bem brusco, né? Mas eu posso aumentar o número de passos de propagação desse recurso. Então, se eu fizer isso com mais passos de propagação, você vai ver que ele fica mais suave. Ou seja, aqui ele está usando 8 passos, né? Ou seja, são 8 loops para poder suavizar o efeito da escultura. Tá? Então, eu consigo umas máscaras automáticas com essa lista de recursos. Lembrando que essa lista de recursos, vocês também vão encontrar ela, né, aqui. Né? Ou seja, essa lista aqui. Tá? Descendo aqui, né, ou seja, dando sequência nesse pedaço, eu tenho aqui o plano que ele está considerando para fazer a escultura. Aí, para fazer isso, eu vou começar um arquivo novo, porque eu já fiz bastante coisa aqui. Eu também estou subdividindo a minha esfera para ter mais polígonos de tratamento. Tá? E então não repara que eu estou repetindo esses passos e eu não estou com grandes planos de fazer muitas edições e de colocar muito, sei lá, muito extra no processo. Tá? Então, aqui, ó, eu estou em Brushes, Brush Settings, Advanced. Tá? E aqui, ó, no Advanced, eu tenho também qual que é a área que ele vai atuar no modelo. Né? Ou seja, qual que é o espaço de deformação que ele vai criar no modelo. Aqui, ó, o primeiro espaço que ele vai me oferecer aqui, ó, é o Area Plane, que significa que ele vai pegar a área que eu estou esculpindo. Deixa eu ligar as anotações aqui de volta. Deixa eu voltar com a corzinha laranja. Sei que vocês têm paciência de ver eu fazendo isso toda vez. Então, o Area Plane, ele vai considerar a área que eu cliquei, as normais que eu cliquei, para fazer o deslocamento do modelo. Então, se eu estiver esculpindo isso por aqui, ele provavelmente vai subir o modelo nessa região. Então, se eu estou esculpindo aqui, né, ou se eu estou esculpindo aqui, ele está subindo esse relevo de acordo com esse ângulo. Né? Ou seja, ele está considerando a área que eu cliquei para fazer a elevação. Né? Ou seja, ele está considerando, de novo, se eu vier aqui, ó, a área que eu cliquei para fazer a deformação. Mas eu posso mudar essa relação. Tá? Então, aqui, ó, eu vou mudar de Area Plane para View Plane. View Plane significa que ele está fazendo a deformação na direção da tela. Então eu vou fazer três traços aqui nesse pedaço aqui, seguindo a mesma lógica, só que com o View Plane marcado. E já está um pouco diferente, mas o que a gente vai perceber mais diferença é quando eu vier aqui na visão de lado, né? E vocês perceberem que todos os três pedaços que eu esculpi estavam, na verdade, sendo puxados, né? Ou seja, eu cliquei aqui, aqui e aqui, mas o modelo foi levado em direção à tela, né? Ou seja, estava lá o Dan esculpindo, né, no computador dele, né? E ele direcionou as, né, as deformações para o meu ponto de vista, ou seja, para o ponto de vista, né, para o plano que eu estou enxergando, que é basicamente um jeito de falar que eu puxei isso aqui para a tela. Né? Além disso, a gente pode definir um eixo como essa área de deslocamento. Então aqui, ó, eu tenho x, y e z, né? Então se eu vier aqui no eixo x, o eixo x está para o lado, né? E eu esculpi, né, 3 blocos aqui, vocês vão ver que
esses 3 blocos que eu esculpi, independente de onde eu cliquei, eles foram puxados no eixo X, né? Aqui a gente está lidando com um X positivo, tá? Então, eu vou fazer esses mesmos traços aqui, vocês vão ver que ele está cavando. Ele está cavando porque ele está levando em conta o Z positivo. Se você quiser usar o Z negativo, é só apertar Ctrl que você está invertendo o eixo, tá? Mas ele está usando o eixo X. E vale para o eixo Y, né? Ou seja, independente de qual ângulo eu estiver enxergando meu modelo, né? Se eu estiver pedindo para o eixo Y ser o eixo de deformação, ele vai direcionar isso aqui para o eixo Y. E se eu falar que é o eixo Z, né? Meu eixo Z, vocês vão ver que está aqui para baixo, né? Ou seja, eu estou vendo o modelo de cabeça para baixo. E porque eu estou vendo o modelo de cabeça para baixo, meu deslocamento está também descendo, né? Ou seja, ele está seguindo o eixo Z. Então, eu tenho essas variações possíveis do ângulo de deformação do meu modelo. Vou deixar isso aqui assim. Deixa isso aqui assim. Aqui, ó, você tem uma opção adicional que é o original normal, que ele vai considerar aonde eu cliquei, ele vai pegar o valor dessa normal, né, o valor da normal aonde eu cliquei, né, ou seja, essa média que ele faz, e ele vai falar que essa normal vai ser mantida durante todo o traço, né? Quando eu faço um traço normal aqui no modelo, ele está trocando de normal, ou seja, ele pegou a normal desse pedaço, ele pegou a normal desse pedaço, ele pegou a normal desse pedaço, ou seja, eu estou deslocando e ele está trocando a normal que ele está considerando, ou seja, é como realmente se ele estivesse carimbando uma normal nova. Se eu trancar aqui, ele vai considerar a normal do meu primeiro clique, o que não vai gerar sempre um efeito tão dramático aqui, mas, de novo, se você tem uma posição do modelo, né, um detalhe do modelo, que você quer que seja a base de cálculo, que, por exemplo, eu não quero afetar o lado de cá, né, mas eu quero afetar o lado de cá, ou seja, eu quero usar as normais afetando aqui, mas aqui eu já não estou tão interessado em elevar elas, né, eu vou ter o quê? Esse caimento da normal, ou seja, ele não vai ter aquela mesma intensidade de ataque para o lado de lá, porque está usando só as normais que apontam para baixo como média, ou seja, chega aqui, ele não gera nenhum efeito. De novo, isso não é um recurso que a gente vai usar tão massivamente, né? Mas ele gera uns resultados interessantes, né? Então, ele não deixa de ser uma possibilidade de controle do seu contorno. Quando eu falo que a gente não vai usar tanto isso, gente, eu não sei, tá? Eu estou falando pela experiência de dar essa matéria esses semestres todos e raramente a gente chegou numa situação onde precisava fazer essa configuração, né, como configuração principal, tá? Do mesmo jeito que eu posso considerar a normal original aqui, né, eu posso considerar o plano original, né, ou seja, qual que é o plano, né, que eu cliquei por cima, né, ou seja, é o mesmo recurso, mas com uma conta levemente diferenciada, né. Então aqui, ó, é o plano da superfície original, se vocês pararem aqui, né. Então, se um está usando a normal, que é aquela tangente que a gente tem saindo do centro do plano, né, quando você usa o plano, você também está usando as normais de vértice, né, e as normais da superfície, tá? Também, ou seja, essas opções de plano de escultura também estão em brush, tá? Elas também estão aqui. E aqui, ó, eu tenho as opções Accumulate. Accumulate é o seguinte, a minha força aqui, ó, ela é meu brush, né? Meu brush, ele tem um raio, e eu estou subindo o meu modelo de acordo com esse raio. Então, se eu colocar aqui a força de 1 e tirar a pressão, é isso que eu estou subindo no meu modelo.
Ou seja, eu estou fazendo essa elevação. Não importa se eu fui com o meu traço e voltei esfregando. E se eu voltei de novo. Ou seja, aqui eu estou repetindo o mesmo stroke no mesmo lugar e ele não está subindo. Ou seja, quando eu vou com o meu brush numa direção e volto sem soltar a caneta, né? Ou seja, com a caneta ou com o mouse fixo, pressionado, ele preserva esse valor. Ou seja, esse valor continua sendo o mesmo. Né? Ou seja, não importa o quanto eu esfregue, ou seja, enquanto eu não tirar o mouse e fizer um novo cálculo, eu não vou ter essa variação de altura. Mas, se eu ligar o Accumulate, toda vez que eu passar por um lugar que eu já estive, ele vai somar. Então, se eu estou com o Accumulate e eu volto com o traço, ou seja, eu fiz esse relevo na vinda, eu vou fazer esse relevo na volta. Né? Então aqui ó, eu vou pegar uma área que eu não esculpi e vou fazer com a força de 1. E vocês vão ver que ele subiu bem mais do que no outro lugar. E se eu ficar esfregando aqui, ó, igual eu fiz da outra vez, vou e volto, ou seja, toda vez que eu estou passando pelo mesmo lugar, que eu estou esfregando em cima da mesma região, ele está elevando o modelo. Né? Então ele está acumulando essa altura. De novo, o Accumulate você também consegue ativar ele pela mesma área de brush. Então esse aqui a gente vai ter o Accumulate aqui, tá? E a gente tem uma opção que é o Front Faces Only. Para isso eu vou pedir de novo uma escultura nova, só para pegar um modelo zerinho. E vou voltar aqui no Advanced. E aqui, Front Faces Only, significa que ele vai esculpir só para as normais que estão direcionadas para mim. Ou seja, as normais que estão viradas para mim, ele vai atuar. Quando as normais não estiverem viradas para mim, ele não vai conseguir fazer a mesma força. Então, chegou aqui na extremidade, ele não está conseguindo gerar um relevo para as laterais, porque aqui ele não está pegando as faces, ou seja, essa face já tem uma normal que não está virada para a câmera, ou seja, o ângulo dela é aberto demais, então ele simplesmente não está esculpindo aqui, ele não está atuando nessa face. Se eu desligar isso aqui, né, ou seja, se eu deixar ele desligado e for passando aqui, eu consigo deslocar esses relevos mesmo, né? Ou seja, aqui ó, eu tô chegando nessa face, eu tô conseguindo esculpir ela, ou seja, ela está sendo levantada, né? Enquanto que no Front Faces Only chega mais ou menos por aqui, eu já não estou conseguindo atuar nas faces que não estão tão viradas para mim, tá? Então essa é uma forma de você garantir que você está se esculpindo só nas faces que você está enxergando e que estão com a normal virada para você. Deixa eu desfazer essa escultura aqui. E esse foi nosso primeiro painel aqui. Na sequência desse painel aqui, eu tenho a textura. Né? Ou seja, eu posso entrar com uma textura atuando sobre o meu brush. Eu tenho algumas texturas que eu disponibilizei para vocês lá na nossa pasta de recursos. E eu tenho algumas imagens, provavelmente aqui em algum lugar. Deixa eu abrir aqui o Drive para vocês verem onde que está. Lembrando que quando eu falo vocês, são as pessoas que estão matriculadas no curso. E se você é uma pessoa do futuro que está vendo essa aula, talvez esse material não esteja mais disponível para você, né? E se você não está no curso, dificilmente a gente vai abrir as pastas que são direcionadas para os alunos matriculados, né? Isso faz parte do nosso trabalho ao vivo, né? Então isso, mas não é coisa que difícil de achar pelas internet, tá? Então, se vocês forem na nossa pasta de criação avançada, se vocês estão matriculados no curso, vai ter uma pasta de brushes e vai ter uma pasta de brush testers, que eu vou fazer download dela aqui só para
por via das dúvidas, né? Mas isso funciona com uma imagem tile qualquer. Então, na verdade, qualquer imagem que eu colocar aqui meio que serve, tá? Então, o macete é que essa imagem, ela vai ser uma imagem preto e branco, e onde for branco, ele vai estar dando valor de 1, né? E onde for preto, ele vai estar dando valor de 0. Então aqui, deixa eu abrir também uma imagem aqui para servir de referência. Deixa eu tirar esse navegador da frente. Eu não vou editar isso não, gente. Foi mal. Hoje eu tô gravando a aula um pouco mais tarde, eu não quero atrasar a entrega para vocês, então hoje não vai ter a motinha passando, as legendas me zoando. Hoje vai ser mais simples a apresentação, tá? Eu tô só pegando aqui uma imagem qualquer aqui da minha pasta de texturas. Só para servir de referência. E aqui, ó, desculpa pelo tempo de pausa. Só para vocês saberem, tipo assim, eu vou pegar uma imagem qualquer, né, um tile qualquer, para mostrar como referência. Estou usando um tijolinho mesmo. Esse tijolo eu acho que ele nem encaixa certinho, acho que ele nem está bem feito esse tile. Isso é imagem de referência desses CG Textures, desses sites comuns. E eu tenho também o que eu fiz download agora, né, que são as texturas de brush. Que eu vou abrir aqui, mas ele vai abrir no GIMP. Mas vamos lá. Aqui, ó, o que eu estava falando sobre a imagem é que aonde for branco vai ser a atuação total da imagem, aonde for preto ele não vai ter atuação, vai ser como se fosse 0. E no caso de uma imagem assim, mesmo sendo colorida, o raciocínio é o mesmo. Ou seja, ele vai pegar aonde a imagem é clara e vai fazer um efeito maior, e onde é escuro vai fazer um efeito menor. Eu também vou subdividir meu modelo aqui, só para ter mais resolução, para ver a atuação da textura melhor, tá? Então, desculpa o tempo que eu gastei organizando as imagens, tá? Aqui, ó, se eu pedir uma textura nova, aqui, ó, ele vai criar aqui um canal de textura, né? Que eu vou chamar de brush, só pra gente não perder o rastro dele. E você consegue configurar no painel de textura o que é essa textura sua. Então, aqui, ó, a gente tem textura do tipo brush, né? Ou seja, se eu estou trabalhando com escultura e estou configurando aqui, ó, um brush com textura, eu vou usar o painel de textura para configurar como que essa imagem entra aqui, tá? Então é importante saber que a gente tem esse painel para configurar as texturas, tá? E aqui, ó, eu vou abrir exatamente aquela imagem do tijolo. Ela vai atuar já como tile, então dá para ver que o Blender já está entendendo que onde acaba a imagem ele repete. Está gerando esse tijolo super comprido e essa linha aqui de artefato, né? Então, a vida é assim mesmo, acontece. E se eu vier aqui, né, essa imagem está afetando o meu brush. Então aqui, ó, se eu vier aqui, ó, dá para ver aonde que o brush vai atuar. Eu vou tirar o espelhamento, porque eu não quero espelhar. Eu quero só mostrar aqui. Se eu passar aqui, ó, eu tenho um bug no Blender que vocês têm que saber, tá, gente? O Ctrl Z tá pegando os tool settings no Blender 2.83 e é meio irritante, viu?
Isso é um bug e é meio irritante. Então, toda vez que você faz uma configuração de ferramenta, você meio que tem que lembrar disso. Então, aqui, ó, dá pra ver que eu consigo esculpir a textura e ela tá com um aspecto de tile, ou seja, ela tá entrando como um tile. Então, quando ela acaba no espaço 3D, ela começa de novo. Então, isso aqui, ó, que é o jeito que ela está configurada aqui como tile, né, é que está fazendo esse processo de repetição. Mas não é o único jeito de mapear uma textura. Ou seja, uma vez que você entrou com uma textura dentro do espaço do Blender, né, para poder fazer a escultura, você vai ter aqui algumas configurações. Por exemplo, o ângulo que essa textura está atuando, né, ou seja, você consegue rotacionar essa textura dentro do brush. Você consegue mudar a posição dela e mudar o tamanho dela, né? Então você tem esses controles de mapeamento. Esses controles de mapeamento, você também encontra eles opções de mapeamento aqui, tá? Então é possível também fazer algum mapeamento aqui. Mas para efeito do brush é mais prático trabalhar com mapeamento direto, um mapeamento que quando você está atuando aqui, você já está vendo o que está acontecendo, tá? Pois é, esse mapeamento tiled, ele é um de vários. Então, por exemplo, quando eu falo tiled, significa que ele pegou a minha tela e ele espalhou na minha tela esse tile. Então, quando eu chego na beirada do modelo, dá para ver que está distorcendo. Porque ele não está fazendo um tile na superfície do modelo, ele está fazendo um tile na minha tela, né? Então, deixa eu suavizar aqui essa textura rapidinho. Eu vou ter a opção View Plane, que toda vez que eu deslocar ele vai carimbar a mesma imagem de novo. E aí talvez esse brush não faça tanto sentido, mas os brushes que são formatos de imagem, né, os que têm um formato como aquele que eu mostrei mais cedo, eu fechei ele. Deixa eu abrir ele de novo aqui. Tá, esse aqui serve. Os brushes que tem um formato diferenciado assim, né? Deixa eu dar uma inversão nas cores aqui. Ou seja, isso aqui, ó, talvez funcione melhor com o Viewplane, porque ele vai criar uma repetição desse efeito. Então eu vou salvar essa imagem aqui, lá na minha pastinha. Eu vou salvar ele como JPG, só porque não precisa ser um PSD, não tem por que eu usar isso tudo, não. Então eu vou trocar essa imagem, eu não vou criar uma nova, eu vou simplesmente trocar a textura, tá? Ou seja, eu vou vir aqui e vou trocar a textura. E aí você vai ver que o efeito que isso tem já é outro. Porque agora ele está afetando como que a superfície do meu brush comporta, tá? Isso é um viewplane, então significa que ele está usando o meu ângulo de visão para fazer esse trabalho. Então, ele não está considerando a superfície do modelo para poder fazer a aplicação dessa textura, ele está considerando o ângulo que eu estou vendo. Se eu usar o Area Plane, ele vai considerar o relevo do modelo para fazer essa aplicação. Então, ele vai considerar aonde eu cliquei para poder aplicar essa imagem. Então, aqui, ó, eu cliquei na lateral, ele colocou inteirinho a imagem ali, né? Quando a gente está no Viewplane, ele não vai fazer isso porque ele está considerando o meu ponto de vista. Então, o resultado dele vai ser visualmente diferente. Eu vou ter o 3D. Eu vou voltar para a textura de tijolo porque faz mais sentido a textura de tijolo para mostrar isso aqui, tá? O 3D, ele está descendo a imagem. Então, imagina que ele está pegando a imagem no espaço 3D do Blender e ele está descendo com a imagem assim,
tá? Então você imagina que a imagem tá em X e Y, então se eu olhar de topo, né, a imagem vai estar encaixada em X e Y, né? Então se eu vier na visão de topo aqui e passar, vai dar para ver a imagem certinha aqui, ó. Ou seja, ele não está considerando o meu ângulo de visão, ele está considerando o Y e o X do espaço. Se eu vier aqui e tentar esculpir, vai dar essa distorção, porque é como se eu estivesse embalando o modelo com essa imagem. Ou seja, ele está usando o X e Y do espaço 3D para mapear a imagem. Vamos suavizar isso aqui de novo. Eu troquei de imagem, mas eu quero continuar aqui. Então, esse foi o mapeamento 3D. Né? Eu tenho o randômico, né? Meio que é autoexplicativo, né? Ou seja, ele vai alterando as variações aleatoriamente. Ele tem a opção do viewplane, o areaplane e o random tem a opção de rake, que é mudar o ângulo junto com o meu traço. Então, ele faz um efeito de grunge bem legal. Às vezes a textura que você pegou nem era a textura que você tinha pensado para fazer o seu craquelado, mas porque você consegue, além de embaralhar, você consegue mudar a direção, é possível criar né, esse gesto do brush transformando a textura, ou seja, você está movimentando o brush e o ângulo que você leva o brush gira a textura. Então isso é bem interessante assim, para fazer alguns efeitos visuais, assim, né? E você vai encontrar isso não só na textura, né? Você vai encontrar isso só no randômico, você vai encontrar isso no areaplane, né? Você vai encontrar isso no viewplane, né? Você consegue encontrar isso em alguns deles, tá? Ou seja, no Tiled, no 3D não tem, mas no viewplane, no areaplane e no randômico a gente tem, certo? E eles também têm um ângulo randômico também, ou seja, eles conseguem embaralhar a informação a mais aqui, ou seja, você tem um extra de embaralhamento no seu modelo, no seu brush. Além disso, tem o stencil. O stencil é interessante porque o stencil ele deixa que eu coloque a imagem sobre o meu modelo e que eu gire a imagem e mude o tamanho da imagem para carimbar exatamente onde eu quero essa imagem, tá? Então, quando você liga o stencil, né, eu liguei o stencil, aqui se sua imagem não for quadrada, você pode pedir para ele forçar o aspecto da imagem, porque a tendência do brush é criar uma imagem quadrada, tá? A minha imagem é quadrada, então não vai fazer diferença eu clicar nisso aqui. Isso aqui vai resetar a transformação, ou seja, o reset é começando no zero aqui, ó, né? Então, no zero começa a minha imagem. Para mover, eu vou usar o botão direito, né? Então, se você está usando o mouse, né? Então, o clique vai mover, né? Se você está usando a caneta, né? Mesma coisa, você tem os botões aqui, ó. O que foi equivalente ao seu clique direito do mouse vai fazer o movimento. Então aqui, ó, clicando, eu estou movendo. Ctrl clique gira. Então, se eu colocar... Deixa eu apagar isso aqui. Dá para escrever bonitinho. As minhas aulas estão durando 1 hora, 1 hora e meia. Eu acho que eu posso escrever com calma, tá? Então, vamos lá. Vou escrever. Botão... direito, né? Direito. Move. Se você está usando uma configuração diferente de atalho no Blender, talvez mude, mas vai mudar para o botão esquerdo ou alguma coisa assim, tá? Botão direito move. Botão
direito, né, mais o Ctrl gira. E se você pegar o Shift, você vai fazer a escala. Então, Shift mais botão direito, o tamanho. E aí, o que acontece? Por causa desse controle aqui, ó, eu consigo colocar a textura no lugar e quando eu passar o meu brush, eu vou colocar ele com uma força bem baixinha, porque eu quero... Se eu passar ele aqui, ó, eu estou carimbando essa textura exatamente onde eu estou vendo. Então, na hora que eu sair aqui, ó, ou simplesmente na hora que eu tirar ele daqui, ó, eu vou estar vendo o que eu carimbei aqui, né? Então, esse aqui é o stencil. É a mesma lógica realmente de um stencil da vida real, né? Você consegue posicionar e atuar sobre o modelo. Isso ajuda demais a fazer algumas estruturas de acabamento no modelo de vocês. Ou seja, você poder entrar realmente com uma imagem e carimbar esse relevo é bem útil. Eu só vou pedir para vocês ficarem atentos, porque se o relevo for muito minúsculo e precisar de muito vértice, talvez ele já seja uma textura, tá? Ou seja, isso não elimina o fato de que algumas coisas a gente vai resolver com textura. Então, esse foi o textura. O textura, vocês vão achar essas configurações por aqui, tá? Então, essas são as configurações de textura. Eu vou pedir agora um modelo novo, né, de escultura, para dar sequência. E na sequência do que a gente está fazendo aqui tem o stroke. O stroke é exatamente o que eu estou falando sobre a capacidade que a gente tem de controlar como que o Blender carimba. Então, o que eu falei mais cedo sobre o computador, você faz um gesto com sua caneta, né, ou com seu mouse. Você faz um gesto com seu mouse. E o computador ele vem carimbando como se fossem umas bolinhas, né, que é o raio do meu brush, né? Então, se eu estou fazendo isso aqui, então quer dizer que eu posso controlar como que essa distribuição desse carimbo acontece. E essa distribuição desse carimbo é o que a gente vai chamar do stroke, tá? Aqui o stroke ele tem vários métodos também, tá? O método mais comum é o space. O que acontece com o space? O space diz que quando eu desloco uma certa quantidade, eu faço um novo carimbo. Ou seja, eu cliquei aqui, ele vai esperar eu deslocar meu mouse para poder desenhar um outro, né, um outro relevo. Então, aqui ó, ele está configurado para 10% do raio. Ou seja, eu tenho aqui, né, o meu brush, e quando eu deslocar uma fração desse brush, ou seja, 10%, 10% já vai ser o bastante para ele fazer um novo carimbo. Então, se eu deslocar um tiquinho, ele já vai fazer um novo carimbo. É o que está acontecendo quando eu faço um gesto aqui, né? Ou seja, se eu clicar aqui, nada acontece, mas se eu deslocar, ele vai carimbando. Eu vou colocar uma força alta. Vou tirar o espelhamento. Né? Então, força alta, sem espelhamento. Opa, força alta. Deixa assim. Deixa assim. Beleza. Aqui, ó, então quer dizer que eu posso controlar esse espaçamento. Se eu falar que é 100%, ou seja, ele vai deslocar um tamanho inteiro aqui para poder fazer um novo carimbo. Então eu vou começar a ver aonde está acontecendo
esse processo. Ou seja, agora eu consigo realmente ver que eu fiz o gesto e depois ele carimbou, né? Aqui, eu posso pedir que o espaçamento, essa distância desse espaçamento, seja a minha visão ou seja a cena. Ou seja, do mesmo jeito que aqui eu posso pedir para ele usar a tela, né? Ou ele usar a cena, ou seja, tipo, usar a coordenada que está lá, né? Então, se eu usar a cena, ele vai estar usando a medida que está no modelo, e se eu usar o view, ele está usando a medida da minha tela, ou seja, quanto deslocamento o brush teve na minha tela e quanto que o deslocamento teve no modelo, tá? Aqui a gente tem um ajuste de força por espaçamento. A função disso aqui é garantir que quando você faz um gesto, obviamente que a pressão da sua caneta, né, ela vai variar e esse valor de força ele vai oscilar. Então, para dar um resultado consistente desse gesto, né, ou seja, para te dar uma altura consistente, ele vai ter esse ajuste, tá? Eu vou desligar ele aqui, vou fazer aqui, ó, e se eu desligo esse ajuste da força, aqui ele está ligado e aqui está desligado. Dá para ver que começa a ter essas oscilações na qualidade da superfície, né, porque ele não está ajustando o espaçamento de acordo, né, e a força alinhados. Então, assim, quando eu ligo isso aqui, ele vai calcular é, a somatória desses dois valores para poder te dar um resultado mais suave, tá? Embaixo desse aqui eu tenho o dash, que é a taxa de dash, e o comprimento desse dash. O dash é o meu deslocamento, né? Ou seja, o dash é o tanto que eu estou deslocando, né? Então, aqui, ó, ele está falando que ele vai usar, né, tipo, o espaço total do meu movimento, né? Ou seja, ele vai usar o meu movimento inteiro, né? E ele está usando um comprimento de 20 bolinhas, né? De 20 carimbos nesse espaço nesse espaço geral, né? Ou seja, isso é uma forma de falar que ele está fazendo o gesto contínuo, né? Que ele está fazendo o gesto total, né? Então, se eu vier aqui e falar que ele não tem taxa nenhuma de dash, ou seja, taxa nenhuma de dash, então quer dizer que ele só vai pegar o espaçamento depois desse comprimento de 20. Então, esse é um controle da minha amostragem do traço. Ou seja, aqui ele está pegando tudo que eu faço, né? Ou seja, ele está pegando o meu movimento inteiro e distribuindo 20. É 1 sobre 20, né? Uma amostra sobre 20 movimentos. Então, ele consegue desenhar de uma forma um pouco mais leve, acompanhando o movimento inteiro. Aqui, ele está pegando só o input instantâneo, então ele vai esperar o espaçamento de 20 raios para poder gerar um novo espaço. Acaba que, para eu poder pegar um traço contínuo de novo, vou ter que criar de novo, eu vou ter que pegar cada passo meu e já carimbar. Então isso aqui não tem nenhum tipo de suavidade, ou seja, isso aqui eu estou eliminando a amostragem. Tende a ser um pouco mais pesado e um pouco mais irregular também, porque de um input para outro eu posso realmente variar demais a pressão, então ele pode me dar um resultado mais irregular no resultado final, porque ele não tem essa média do dash, né? De novo, esse aqui é um valor que a gente raramente mexe também, esse aqui é um valor que raramente a gente sai do padrão, porque no final das contas ele já é uma ferramenta de precisão, né? Tipo, quantas bolinhas eu estou usando e como está a fração da minha amostragem, né? O jitter já é mais comum a gente usar, porque o jitter ele vai ser um controle de espalhamento que gera uma textura interessante. Então, eu vou suavizar aqui minha superfície. E vou pegar meu brush de volta aqui.
vou voltar ele para a configuração mais ou menos básica, que é só a força que eu quero um pouquinho mais, porque eu acho que funciona se eu fizer isso aqui, ó. Então, imagina que quando você está fazendo um traço, né, eu estou acompanhando precisamente o que você está marcando aqui, né? Com o jitter, eu crio um valor que fica embaralhando ao redor desse traço. Ou seja, eu posso embaralhar e aí meus carimbos vão acontecer ao redor do meu gesto. Eles podem acontecer no meio, mas eles podem acontecer ao redor, o que vai me dar um efeito texturizado no brush. Então, se eu vier aqui e falar que ele tem uma taxa de espalhamento, em vez do meu traço sair lisinho, ele vai sair embaralhado. Então, eu vou ligar aqui um valor de 1, um valor de 5, um valor de 1. Então aqui, ó, dá para ver o jitter de 0 até o jitter de 1, como que ele vai embaralhar ao redor do meu modelo o traço que eu estou fazendo. O jitter também é sensível à pressão, ou seja, esse valor que você está colocando aqui, ele pode ser ativado pela pressão do brush, né? O significa que se eu fizer uma pressão maior, ele vai esparramar mais, né? Ele vai começar a gerar um embaralhamento. E eu também tenho os controles de unidade. Aqui também tem o controle de quantas amostras ele está usando para suavizar esse contorno, ou seja, quantas bolinhas ele está considerando para fazer né, para fazer a suavização do cálculo. Aqui eu ainda tenho uma opção de estabilizar o contorno, né? De novo, eu estou só no Space ainda, tá, gente? Respira fundo aí, respira fundo aí. Então, esse aqui, ó, eu tenho um controle de estabilidade também, que é um outro jeito de controlar essa amostra, que é eu fazer o traço primeiro e depois o computador traçar para mim o resultado. Então, eu vou pedir um arquivo novo, obviamente, porque eu já estou com esse aqui totalmente poluído. Vou voltar no Stroke, que é onde a gente está agora. Ou seja, eu estou em Brush Settings, o terceiro abaixo aqui do Advanced, que é o Stroke. E eu estou usando no Space o estabilizar contorno. Aqui é o tanto que eu vou percorrer antes dele traçar e qual que é o fator de força de suavização. Então, ele vai esperar eu andar 75 pixels para começar a calcular a curva. Então ele fala assim, não, você andou uma distância, você andou uma distância de 75, tipo, eu tô aqui, ele fala, beleza, chegou aqui, então eu vou começar a ver o que você fez. Ou seja, ele vai desenhar depois. Então é como se realmente eu fizesse a linha, ele falou, ah, tá, você fez essa linha, deixa eu desenhar ela para você. Então seu brush vai ter sempre um atraso em relação ao que você está desenhando, tá? E você tem um controle de qual que é o tamanho desse atraso, né? Então ele vai dar uma suavização do seu gesto. De novo, uma coisa super interessante para quem está usando o mouse e às vezes está com a linha meio tremida, ou se sua tablet está dando uns input estranho, isso aqui pode ajudar. Tá? Geralmente, né, coisas mais arredondadinhas que você precisa de um controle maior assim, né, talvez fiquem legais se você usar o Stabilize. Vou suavizar isso aqui de novo e vou mostrar os outros tipos. E aí? Eu tenho aqui, ó, esses tipos todos. Ou seja, lá vamos nós, né? Então aqui, ó, eu tenho o Dots. Você vê que o Dots reduziu demais a minha configuração. Por quê? Quando eu vou do Space para o Dots,
Você tem dots. Quem vai definir o espaçamento é a velocidade que eu faço o traço. Então, se eu faço o traço devagar, o espaçamento é 1. Mas se eu fizer rápido, o meu espaçamento é outro. Então, a velocidade do gesto é que vai definir o espaçamento. Então, ele não precisa daqueles controles, porque é a velocidade é que vai fazer o serviço. Então, a diferença básica é essa. O drag and dot, ele é drag and dot, ele é o meu input de bolinha esperando eu soltar o cursor. Então, ele não vai fazer vários inputs, ele vai fazer um input só e ele vai esperar o lugar que eu escolher para soltar. Então, é como se fosse um drag and drop, né? Então, eu estou fazendo uma bolinha de cada vez. Muito interessante também fazer alguns detalhes, né? Você poder fazer realmente, tipo, uns detalhes com uma certa precisão. Então, esse é o drag and dots. O space é o terceiro, foi o que a gente viu. O airbrush, ele também é por velocidade. Ou seja, o airbrush, ele também é por velocidade. A diferença do airbrush é que você não precisa deslocar para ele mandar input. Os outros, eu preciso deslocar para o input acontecer. Né? Ou seja, eu preciso deslocar para ele lançar outra bolinha. Eu desloco para lançar outra bolinha. O airbrush, não. Se você estiver parado, ele vai continuar dando input enquanto você estiver parado. Então aqui, ó, se eu segurar, ele está dando input do mesmo jeito. Então esse é o airbrush. Eu tenho a linha, que é uma linha reta. Então você vai traçar a linha e na hora que você soltar, ele vai desenhar. Então, deixa essa pereba aqui. Vamos ver aqui. E eu tenho a curva. A curva é um vetor que eu posso desenhar aqui, ó. Se eu usar Ctrl clique, né? Então, se eu usar Ctrl mais o clique do mouse, ou né, a ponta da caneta, né? Eu consigo desenhar esse vetor. Esse vetor vai aparecer aqui, né, o Paint Curve, né? E ele funciona mais ou menos igual um desenho vetorial qualquer, né? Tipo, eu consigo fazer adição de ponto, remoção de ponto, isso é uma ferramenta de vetor. Na hora que eu tiver OK, eu posso dar Enter e ele vai traçar essa curva. E aí eu posso traçar ela diversas vezes, inclusive, porque enquanto ela estiver aqui, ó, ele vai traçar ela. Esse Paint Curve, você pode preservar ele e mandar para outros arquivos, ou seja, pode ser um desenho de uma logomarca, ou de algum elemento assim, ou de um espiral, né? E você consegue ter uma diversidade dessas curvas, né? Obviamente, se você não quiser, você pode só fechar ela aqui, que quando você salvar e fechar, ele vai descartar essa curva. Mas você consegue desenhar um vetor e traçar isso com um vetor. Todas essas informações que eu passei agora, né, sobre o Stroke, elas vão estar aqui. Então aqui você tem os métodos e aqui você tem as configurações do Stroke. A próxima informação aqui da nossa lista é o Fall Off. O Fall Off é como que o brush vai perder força, né? Então eu vou colocar aqui um gráfico de exemplo, mas esse gráfico está ali dentro, tá? Então você imagina que no meio do meu brush eu tenho uma força, né? E na extremidade do brush eu tenho outra força. O Fall Off, ele me fala como que essa força cai do centro do brush para a beirada do brush. Então, se a gente pegar o meu brush aqui e eu apertar Shift F, essa curva que está desenhada aqui, ó, essa curva branca que está desenhada aqui, é o Fall Off. O meu brush ele é muito forte no centro, ele é muito transparente na beirada e ele vai perdendo essa força com essa curva suave aqui, né? Eu vou ter
uma lista de curvas possíveis. Então, por exemplo, se eu pegar uma curva constante, vocês vão ver que minha curva virou uma linha reta. E na verdade, agora meu brush ele não tem aquele aspecto de perder força na extremidade, que é esse aspecto original dele. Ou seja, quando eu venho aqui no Fall Off e troco ele para constante, muda o jeito que eu estou perdendo a força no meu brush. Eu tenho uma série de cálculos. Vocês vão ver que esses cálculos são os mesmos cálculos que a gente tem no Proportional Edit, né? E eu tenho como desenhar um cálculo personalizado. Ou seja, eu posso pedir uma curva aqui, ó, que é... Eu vou fazer uma cor bem doidona. E aqui, ó, dá pra ver que eu consigo alterar o aspecto desse brush completamente pelo Fall Off, tá? Aqui eu tenho as curvas padrão, né? E aqui eu já tenho elas também como pré-definidas, né? Eu também tenho um Fall Off Shape, que é aqui por padrão ele é esfera, então é só imaginar que seu brush é uma esferinha, né? Então imagina que é como ele está considerando o seu brush. E ele tem a opção de Fall Off projetado, né? Que aí já vai ser o que? Relativo ao ângulo que eu estou vendo, né? Então, aqui, ó, se vocês pararem, vocês vão ver que o que eu falei está escrito, tá, gente? Várias coisas que eu falei, se você parar o mouse, né, ele vai falar assim, ó, aqui, ó, o meu brush ele deixa de ser a esfera, né, o 3D, igual eu falei, ele passa a ser relativo à minha visão, então ele passa a ser plano, né? Então ele está sendo projetado por quem? Projetado pela minha tela, tá? Então é como ele está sendo distribuído aqui, dá para ver que ele ganha um aspecto diferente, ele não é mais a esfera, ou seja, ele é o plano que eu estou enxergando, tá? Com essas configurações, né, ou seja, com essas configurações aqui, vocês conseguem mudar muito o comportamento do brush, assim, vocês conseguem mudar demais como que ele comporta, tá? Aqui, ó, essa última opção é uma opção de design do cursor, tá? Então não estou entrando nela porque ela é uma maquiagem de interface. Então isso aqui não é tão interessante pra gente, não. Interessa mais como que essas configurações podem afetar o jeito que seu brush comporta. E dá para entrar no detalhamento do modelo com bastante recurso, tá? Então, eu imagino que você já está esculpindo com os brushes que vem por padrão no Blender, né? Então, com isso aqui você consegue enriquecer mais ainda seu trabalho.